Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, no meu último post, foi um pequeno vídeo, eu coloquei algumas das armas, ou melhor, do armamento leve, assim como peças de artilharia utilizado pelo Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, pela Força Expedicionária Brasileira durante a campanha na Itália entre o segundo semestre de 1944 até o fim da guerra efetivamente na Itália em 8 de maio de 1945. Mas muitas pessoas, eu conversando inclusive com alguns seguidores do Instagram, do meu Instagram, e isso foi muito bacana. Muitos falaram assim: olha, seria interessante você dar um panorama sobre como o Brasil chegou na Segunda Guerra Mundial e como houve essa mudança, essa modernização do armamento utilizado. Então, assim, na Segunda Guerra Mundial, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, criada em 1943, ela foi basicamente toda equipada com armamento norte-americano. Então, assim, tinha os fuzis Springfield M1903, alguns Garand, M1 Garand, foram poucos, submetralhadoras Thompson, calibre 45, a M3, M3A1, também calibre 45, pistola Colt governamental, o Colt Government, M1911, calibre 45, metralhadora Browning M1919.30, a HB Browning .50 e etc. Basicamente todo o armamento foi norte-americano e também alguns equipamentos de fardamento, cantil, lanterna de campanha e por aí vai, tá? Só que assim, realmente foi muito interessante esses comentários que eu recebi pelo Instagram, porque o panorama do Exército Brasileiro antes da Segunda Guerra Mundial era bem diferente. Então, assim, nesse vídeo de hoje eu vou tentar retratar um pouquinho isso, ainda que de uma maneira rápida e citando alguns exemplos de armamento. Bem, o Exército Brasileiro, ele na sua constituição, tá, como nós entendemos, conhecemos o Exército Brasileiro hoje, ele tem a sua formação oficial, a sua composição de uma maneira mais perene, vamos dizer assim, a partir da Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Por isso, pela reorganização do Exército e a melhoria do Exército, é dado como patrono do Exército o Duque de Caxias. Ele é o patrono do Exército por causa disso. Porque, assim, durante a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro, ele, primeiro, era um exército pequeno, perto das dimensões do Brasil. Segundo, o Exército Brasileiro naquela época, ele não era tão estruturado, tão organizado assim, quanto nós imaginamos. Ele se estruturou, na realidade, durante a Guerra do Paraguai. E naquela época, um dos grandes desafios foi a questão de padronização de armamento da tropa. Então, na época, né, da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro tinha armamentos em calibres diferentes e de origens diferentes. E isso foi, durante a Guerra do Paraguai, um pesadelo logístico, porque algumas vezes as tropas recebiam lotes de munição que era incompatível com a arma que estavam usando. Para se ter uma ideia, vou exemplificar. Você tinha
fuzis, né, ou também chamados de mosquetes, mas na realidade eram fuzis chamados fuzis Brown Bass ingleses, tá? Que eles eram de determinado calibre, agora eu não me lembro se era 10, alguma coisa, enfim, agora eu não me lembro. E você tinha uma parte do contingente armado com fuzis semelhantes aos ingleses, mas de origem belga, do arsenal de Liège, que era em outro calibre. Você tinha armas, carabinas, né, as clavinas ou carabinas Spencer para cavalaria, e que não tinham calibre compatível com esses fuzis. Então, assim, era um problema. Quando a Guerra do Paraguai termina, em 1870, pouco tempo depois, por volta de 1873, a gente ainda falando em Brasil, no segundo reinado, Brasil Império, ainda era uma monarquia, o exército passou por uma renovação do seu arsenal, porque durante a Guerra do Paraguai foi uma misturada, havia armas que já eram obsoletas para aquela época e armas mais modernas. Então houve, a partir de 1873, uma mudança nos parâmetros do exército, enfim, e houve uma melhoria e a importação de armas um pouco mais modernas. Foi por volta dessa época que o exército brasileiro recebeu as primeiras metralhadoras US Gatling, que era ainda de manivela, e depois, mais para frente, as Nordenfeld. Aí eu vou avançar um pouquinho mais, porque aí em 1889 houve o golpe militar que derrubou a monarquia. Aí você começa o que a gente chama de República Velha, e a partir mais ou menos da década de 1890, novamente o exército passa a se reequipar, a se modernizar. Então, naquela época, que a gente já tinha uma tradição muito de armas de origem belga e francesa, tá? Começam a chegar os primeiros fuzis de repetição alemães, modelo Mauser 88, modelo 1888, que era confundido até com fuzis Mannlicher. E também nessa época, o exército adotou 2 revólveres de uso dos seus oficiais e suboficiais, que era o Nagant 44, conhecido como Nagant 44 brasileiro, a foto, e também um revólver que eu já publiquei no meu Instagram, chamado Gerard, ou Gerard, de origem belga, também adotado pelo Exército Brasileiro. A grande modernização viria no início do século XX, a partir de 1908, quando o Exército Brasileiro importa da DWM alemã, que é a Deutsche Waffenfabrik Munition, fuzis Mauser, adaptados para o calibre 7mm. Aqui no Brasil eram conhecidos como fuzis Mauser 1908 ou Mauser 08, porque foi a data que esses fuzis foram adotados pelo Exército Brasileiro. Da mesma forma, nessa época, vieram alguns canhões de campo também alemães, Krupp, calibre 75, canhões de campo de tiro rápido, que na Primeira Guerra Mundial seriam utilizados tanto por franceses, que era o 75 francês e o 75 Krupp, canhão de campo. E nessa época, já se pensando em alterar, em mudar o armamento, a arma de porte, o armamento curto dos oficiais, recebemos do contrato brasileiro as pistolas Luger, mas não era a Luger P08 que os alemães adotaram em calibre 9mm, mas era a Luger 1900 no calibre 7,65 Luger. Mas aqui, como ela foi adotada em 1908, há essa confusão entre a Luger P08 alemã, que era 9mm, com a 1908 do contrato brasileiro.
mas mesmo assim, como a quantidade não foi muito grande, foi insuficiente para atender todos aqueles, substituir aqueles revólveres Nagant e Gerard. Mais à frente, quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, em 1917, ele manda alguns observadores para o solo europeu. Todo mundo conhece o Brasil, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a equipe médica brasileira que foi para a Primeira Guerra Mundial, mas houve a participação da nossa Marinha brasileira, que na época era a terceira ou quarta maior do mundo, principalmente para patrulhar as costas e apoiar ali no Estreito de Gibraltar. Mas mandamos para o front europeu naquela época da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, observadores. Então, da Primeira Guerra Mundial, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, a gente começou a receber blindados franceses, que eram os tanques Renault FT, que eu tenho também uma publicação no meu Instagram sobre esses tanques, e as metralhadoras Hotchkiss M1914, que quando lá da Segunda Guerra Mundial, que elas já eram umas armas obsoletas, nessas metralhadoras Hotchkiss 1914, o exército ainda tinha, ele ainda utilizou essa arma até mais ou menos o início dos anos 50, mas na Itália a gente não utilizou essas armas, inclusive as pistolas Luger. Uma razão óbvia, né? Estávamos lutando contra os alemães, enfim, era um calibre menos apropriado para combate, enfim. Então, assim, com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, com esses observadores, aprenderam muito da doutrina militar de combate francesa. Já na Segunda Guerra Mundial, a gente teve que aprender as novas técnicas de combate com os norte-americanos e equipado com os equipamentos, os armamentos norte-americanos, porque o que nós tínhamos já era obsoleto. Por exemplo, os soldados brasileiros, durante a Segunda Guerra Mundial, se adaptaram muito bem ao fuzil Springfield M1903, porque ele era um fuzil de repetição por ferrolho muito parecido com os Mauser 1908 no Brasil, que as tropas já estavam acostumadas, mas já era uma arma obsoleta. Os americanos ainda utilizavam, mas principalmente para os seus aliados, para repor o contingente aliado desses armamentos, assim como tropas de segunda linha ou então para trabalho de snipers. Uma curiosidade, quando em 1942 os americanos estavam envolvidos na Batalha de Guadalcanal contra os japoneses, o fuzil semiautomático Garand, M1 Garand, começou a dar problemas de oxidação, de problemas de engripamentos naquela região das florestas do Pacífico, e muitos soldados americanos preferiam o velho 1903 Springfield veterano da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a minha ideia era dar um panorama muito rápido. É óbvio que eu poderia falar horas sobre isso, dar vários exemplos, mas para que vocês entendessem como aconteceu essa melhoria do armamento brasileiro. Então, a gente termina a Segunda Guerra Mundial com um armamento bem mais moderno do que tínhamos, tá? E é isso aí. Se gostou, dá um like, curta e compartilha. Me siga no Instagram e até a próxima, pessoal.